Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa exposição, à nossa série expositiva no Evangelho de Marcos, e eu convido você para abrir a sua Bíblia junto comigo em Marcos, o capítulo 1. Hoje nós faremos a leitura do verso de número 21 até o verso de número 28. Então, Evangelho de Marcos, o capítulo 1, o verso de número 21 até o verso de número 28. Convido você para acompanhar comigo a leitura. O texto diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Vamos orar nesse instante? Pai Santo, Pai querido, graças, ó Pai, nós te rendemos pela leitura da Tua Palavra e clamamos a Deus para que o Senhor nos instrua, fale ao nosso coração através dela, que possamos aprender aquilo que o Senhor deseja que pratiquemos em nossa caminhada cristã. Nos ajude. Nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós já fizemos vários estudos, como eu falei aqui no Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse trecho onde Jesus ele começa a desenvolver toda a interação dele juntamente com as pessoas. Marcos ele começa a expor toda essa questão aqui. E nós vemos ali que Jesus ele entra em Cafarnaum. Algo interessante para a gente pensar que semana passada nós falamos a respeito dos discípulos e Jesus então ele começa já a caminhar com seus discípulos e fala que ele e seus discípulos entraram na cidade de Cafarnaum. Um fato importante para a gente pensar que não está aqui no Evangelho de Marcos é que antes de Cafarnaum, Jesus ele voltou para sua cidade de Nazaré. Você pode ver isso ali no Evangelho de Lucas. E quando ele chega em Nazaré, ele expõe, faz toda uma exposição da palavra de Deus e ele é expulso de lá. E quando ele é expulso, então, de Nazaré, ele decide ir para Cafarnaum. Jesus ele é bem estratégico em escolher a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade assim, que era extremamente importante no que diz respeito ao comércio e distribuição de peixe. Ficava ali às margens do Mar da Galileia e era uma cidade grande, ela possuía ali um centurião, ela tinha uma coletoria do Império Romano. Então era uma cidade assim importante ali na região e Cristo ele decide se instalar ali. Ele fica ali numa casa e ali ele vai desenvolvendo então o início de todo esse ministério dele. Ele começa fazendo o trabalho em Cafarnaum. Então está ele ali com os discípulos em Cafarnaum e Jesus ele vai então no sábado para a sinagoga. Sinagoga era um lugar onde as pessoas, os judeus, eles se reuniam para adorar a Deus, para estudar a palavra de Deus. Diferente do templo, que era um só, a sinagoga ela existia em vários lugares, em várias regiões. Para estabelecer, na verdade, uma sinagoga era muito simples. Bastava ter 10 homens casados, ou seja, se tivesse 10 famílias de judeus em determinada região do mundo, eles podem estabelecer uma sinagoga, para que haja ensino, para que haja adoração ao Senhor. E Jesus, ele tinha um costume de ir na sinagoga. Se você ler Lucas 4,16, você vai ver isso ilustrado ali. E Jesus, ele continuamente, ele ensinava enquanto ele estava na sinagoga. Em João 18:20, fala a respeito dessa questão. Então, Cristo, ele está fazendo o que é de costume dele. Ele está agora numa outra cidade e quando chega no sábado, ele vai para a sinagoga para poder adorar a Deus, para poder fazer a exposição da palavra. E ele tem uma oportunidade ali, então, de falar. E enquanto ele fala, a gente vê então o texto falando a respeito da autoridade dele sendo manifesta. E ela aparece de duas formas. Eu quero então que a gente pense hoje justamente a respeito da autoridade que o nosso Senhor Jesus tem. Então o nosso tema hoje vai ser a autoridade de Jesus, o Santo de Deus. Onde a gente pode ver a autoridade de Jesus ela se manifestando?
aqui nesse texto? Nós vamos pensar, então, basicamente em 2 pontos, em 2 questões. Primeiro, a autoridade de Jesus, ela se manifesta sobre o ensino dele. O verso de número 22, ele ensina isso pra gente. O texto fala que enquanto Jesus ele ensinava, as pessoas se maravilharam da sua doutrina. A expressão aqui, maravilharam, é a ideia ali no grego de alguém que fica fora dos seus sentidos. Enquanto Jesus ensinava, as pessoas elas ficaram pasmas. Todo mundo ali ficou realmente assim, abismado, ficou cheio de admiração. Uma palavra que a gente usa bastante é a palavra perplexo. E as pessoas estavam assim, elas estavam realmente impressionadas com aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. E o texto fala ali que eles estavam maravilhados com essa doutrina. Doutrina que é a palavra didaquê. Não sei se você já ouviu essa expressão. Às vezes aparece muito na igreja, principalmente é o nome de uma revista. Mas didaquê, a palavra didaquê, ela significa ensino, ensinamento. Então, tanto a palavra que aparece lá no verso 22, ensinar, como a palavra que aparece aqui, perdão, no 21, né, ensinar, a que aparece aqui no 22 como doutrina, e a que aparece lá no 27 como doutrina, são a mesma palavra no grego. A ideia ali de um ensinamento, realmente, de um ensino que está sendo dado ali. Então, todo mundo está maravilhado com aquilo que o Senhor Jesus está dizendo, que ele está ensinando. E o texto fala que eles viam que Jesus ele tinha autoridade, porque ele não ensinava como os escribas. E para a gente entender, então, essa autoridade sobre o ensino de Jesus, é preciso que a gente entenda como que ele ensinava e é preciso que a gente faça o contraste entre esse ensino dele e o ensino dos escribas. O Evangelho de Lucas, ele deixa bem claro que Jesus ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, para a gente entender essa autoridade, a gente vai fazer essa comparação. E eu vou colocar alguns pontos aqui, algumas questões, que vão fazer a gente entender bem o porquê que Jesus tem autoridade e eles não. Para a gente pensar, a Bíblia sempre mostra que Jesus, a todo momento, ele fala a verdade. Ele mesmo se diz como a verdade, né? Ele é a verdade. E ele sempre falava a verdade, diferente dos escribas. Os escribas, eles sempre desviavam o ensino, eles eram corruptos no que diz respeito ao ensinamento. Se você ler, por exemplo, Mateus 5:21, o Sermão do Monte, você vai ver Jesus ele falando ali a respeito do homicídio, o sexto mandamento, né, o não matarás. E o que os escribas eles ensinavam? Ensinavam que, se você não cometer homicídio, se você não matar alguém, você não está falhando contra o sexto mandamento. Porém, Jesus ele vai falar, olha, o sexto mandamento não é simplesmente você matar alguém, ele é muito mais profundo que isso. Se você, por exemplo, demonstrar ódio para com alguma pessoa em seu coração, você já está matando ela. Ou seja, você já está descumprindo o sexto mandamento. E isso os escribas eles não ensinavam. Eles simplesmente falavam, matou, pecou. Se não matou, não descumpriu o sexto mandamento. Então eles não eram claros a respeito do ensino dele. Eles eram corruptos, eles desviavam esse ensino. Então Cristo fala a verdade, eles nem sempre, eles distorcem, eles são corruptos. O ensino de Jesus ele tinha relevância. Jesus falava sobre vida, sobre morte, sobre a eternidade, ele trazia assuntos que eram importantes, eram pertinentes para a vida das pessoas ali. Já o ensino dos escribas era extremamente trivial. Se você ler Mateus 23, você vai ver ali que eles negligenciavam assuntos importantes, como justiça, como misericórdia, como fé. Então, o ensino deles era extremamente trivial em comparação de Jesus, que tinha muita relevância, que era importante, que trabalhava assuntos sérios e que realmente eram de grande valia para as pessoas ali no momento. O ensino de Jesus era didático, Jesus era sistemático, tinha uma ordem, tinha uma forma, né, que ele transmitia ali que fazia sentido, era estruturado, era organizado a forma como Jesus ele ensinava. Já os escribas, eles divagavam muito naquilo que eles tinham para ensinar. Um exemplo bem claro de toda essa divagação dos escribas é o Talmud. Para eu explicar o que é Talmud, eu vou explicar algo que faz parte da nossa realidade e que vai ilustrar bem o que é o Talmud. Hoje a gente tem a Bíblia. A gente lê a Bíblia, a gente estuda a Palavra de Deus, o pastor prega em cima da Bíblia, enfim, nós temos a Bíblia. E existem também comentários da Bíblia. Então, o que é o comentário? O comentário ele vai fazer uma explicação aqui de determinado texto.
Então ele vai explicar o contexto, vai explicar a história, vai explicar a cultura, ele vai explicar a gramática. Então ele vai pegar a palavra, essa palavra aqui lá no original, que foi escrito no grego, é assim, lá no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, significa isso, aquilo. Então o comentário faz isso. O judeu, ele tem a Torá, que é a lei de Deus. E ele tem o Talmud, que é a explicação dessa lei. Então, assim como a Bíblia, nossa, para eles é a Torá, o comentário bíblico para a gente é o Talmud para eles. Você já viu que a palavra de Deus fala que os fariseus eles só colocavam regras e mais regras sobre as pessoas? O Talmud ele é isso. Ele é um monte de regras. E ele divaga porque ele fica falando um monte de coisa para a pessoa aplicar determinado mandamento. Então ele divaga muito no ensino. Então não é aquela coisa assim, eu vou pegar e vou ler e vai ser uma coisa prazerosa. É um monte de lista de regras e é pura divagação. Então o ensino deles era assim. Enquanto Jesus era didático, tinha ordem, você conseguia compreender tudo que ele estava querendo dizer ali, o escriba ele começava a falar, começava a ensinar e era algo cheio de divagação. Jesus também era cheio de ilustrações na forma como ele ensinava. Você vê ali que ele despertava curiosidade nas pessoas, despertava o interesse. Aqui em Marcos mesmo fica claro, se você só folhear algumas folhas, se você for para o capítulo 4, você vai ver Jesus ensinando sobre parábolas. Então vai ter ali a parábola do semeador, da candeia, da semente, do grão de mostarda. O que Jesus faz? Ele traz algo interessante para explicar a respeito do reino de Deus. Então ele pega algo do cotidiano das pessoas e fala, tá vendo aquela semente ali? Tá vendo aquela questão ali do grão de mostarda? E daí ele aplica na vida das pessoas. Então é algo extremamente interessante, é algo que desperta realmente a curiosidade das pessoas. E Jesus ele faz bom uso disso. Já a pregação dos escribas era extremamente seca, era algo assim que não despertava realmente o interesse e a curiosidade das pessoas. Jesus ele falava com amor, ele tinha um interesse nas pessoas, ele pensava nelas, ele queria o bem de cada uma delas. Ele sempre, quando ele falava, ele sempre apontava para o Pai. Então era algo que trazia conforto, que trazia realmente uma direção, que falava, olha, vocês, apesar dos seus pecados, vocês precisam se arrepender, olha, vocês têm um Deus ali que quer o arrependimento de vocês. Então era sempre recheado de amor, ele cuidava das pessoas, ele realmente trazia as pessoas para perto para instruir, para ajudar com que elas lutassem contra os seus pecados e abandonassem todos eles. Já os escribas é o oposto, tinha uma falta de amor no ensino. Se você ler aqui em Marcos 12, o verso 40, você vai ver que eles devoravam a casa das viúvas, ou seja, eles lesionavam as viúvas, prejudicavam elas. E fala que eles, para justificar, eles faziam longas orações e tudo mais. Então era uma total falta de amor, não tinha preocupação com as pessoas, não queriam realmente o bem delas. E para finalizar esse contraste sobre o ensino deles, é que o ensino de Jesus ele vinha direto do Pai. Em João 8:26, Jesus ele fala assim, as coisas que dele, ou seja, do Pai, eu tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Então Jesus ele não falava dele mesmo. Se ele falava algo, vinha diretamente do Pai. Já os escribas, eles citavam outros escribas para ilustrar o ensinamento deles. Então eles falavam assim, olha, lembra o que o escriba Joãozinho falou? Então, o cara faz isso, isso e isso. Lembra o escriba Tiãozinho falou? Faz isso, isso e isso. A fonte que eles usavam para argumentação eram fontes falíveis, eram homens falíveis como cada um de nós. A fonte do Senhor Jesus é o próprio Deus, uma fonte infalível. Então, todas essas coisas e todos esses contrastes que eu coloquei aqui para vocês, eles ilustram por que o ensino de Jesus ele era cheio de autoridade. Não era como o dos escribas. E tudo isso fez com que as pessoas ali elas ficassem realmente maravilhadas. Elas ficam realmente ali fora dos seus sentidos, boquiabertas, ao ver o que o Senhor Jesus está dizendo. Aquele carpinteiro que morava lá na cidade de Nazaré e agora estava ali em Cafarnaum, ele estava realmente demonstrando, revelando uma grande sabedoria. Então o ensino do Senhor Jesus, ele era cheio de autoridade. Ele manifestou toda a autoridade por causa de todas essas coisas, desses contrastes que nós podemos fazer olhando para a palavra de Deus. Outra coisa para a gente pensar aqui, como eu disse, nós podemos ver a autoridade do Senhor Jesus se manifestando primeiramente sobre o ensino dele. Mas, além disso, o texto mostra a autoridade se manifestando em outra questão, que é a partir do versículo de número 23, que nós vemos que a autoridade de Jesus ela se manifesta
sobre os demônios. E esse é o segundo ponto, então, do nosso sermão. Nós vamos ver que a autoridade do Senhor Jesus se manifesta sobre os demônios. O verso 23, o final do 22 e 23, ele mostra pra gente que enquanto Jesus estava ali ensinando e as pessoas estavam ficando maravilhadas de tudo aquilo que ele estava dizendo, o texto fala que no momento em que ele estava então ensinando, no meio da sinagoga, uma das pessoas que estava ali participando do estudo, ouvindo a exposição do Senhor Jesus, essa pessoa então ela fica possessa de um espírito maligno. E ela então se levanta e ela interrompe o ensino do Senhor Jesus. Ela começa a gritar e atrapalha o ensinamento. Um fato importante para a gente pensar. A possessão demoníaca, ela é uma realidade. A Bíblia, ela mostra isso pra gente, está bem claro aqui na palavra do Senhor, em vários momentos você vai ver isso. A história da igreja, ela demonstra isso também. Então, possessão demoníaca é um fato inegável. É claro que hoje existe sim muito charlatanismo. Existem igrejas aí fazendo um monte de teatro, fingindo que é possessão demoníaca, que não é, dizendo que tem coisas que eles atribuem a demônios e nem é demônio. Existe toda essa farsa hoje. Mas o fato de existir a farsa não muda o fato de que é a realidade, existe sim essa questão espiritual. O que acontece então? Jesus está ensinando e a gente vê ali que as trevas elas não toleram a luz. O ensino de Jesus, a presença de Jesus, ela traz luz para aquele lugar. O Senhor Jesus é a luz do mundo. E aonde existe luz, as trevas elas não ficam escondidas. Onde está a presença de Jesus, demônio algum fica anônimo. Então Jesus ele começa a falar e esse espírito então começa a gritar. O texto se refere a ele como espírito imundo. O imundo ali no grego dá a ideia assim, de algo que é impuro, algo que não é santo, ao contrário. É algo que realmente está cheio de pecado. Então esse espírito ali imundo, esse espírito impuro, ele interrompe o ensino de Jesus e ele começa a gritar. Enquanto ele grita, ele faz duas perguntas e faz duas afirmações, que é o que está demonstrado ali no verso de número 24. A pergunta dele, são duas perguntas, mas é um único assunto que ele quer tratar ali na pergunta. Ele fala assim, que temos nós contigo? Vieste para perder-nos? O nós ali que ele coloca, a ideia ali não é que a pessoa ali está possessa de vários demônios. Por exemplo, você vai ver em outras situações ali que já houve pessoas que estavam com mais de um espírito maligno dentro do seu corpo. E essa não é a ideia aqui do texto. Quando ele fala de nós, ele não está dizendo que é um grupo de demônios dentro da pessoa. Mas ele está, na verdade, falando em nome de todos os outros demônios. O que ele está falando ali? Que temos nós contigo? A ideia ali dele falar assim, o que o Senhor veio fazer aqui? O que o Senhor quer com e ele fala assim, o Senhor veio lá do céu para destruir a gente, veio para lançar a gente no abismo. Se você ler Apocalipse 23, vai estar falando disso. Então, o que acontece? O demônio ele sabe que Jesus é o libertador dos homens. Ele sabe que Jesus é o destruidor de demônios, como está lá em Mateus 25, 41. E ele sabe que Jesus é o juiz que vai condenar todos eles, não só ele, mas todos os outros espíritos malignos. Então ele levanta essa questão justamente porque ele está temeroso e está preocupado com isso. Ele fala, o que o Senhor veio fazer aqui? É agora que o Senhor vai aplicar a nossa punição? É agora que o Senhor vai nos julgar e vai nos condenar, vai nos destruir? Então ele tá preocupado com tudo isso, então ele está realmente temeroso. Então imagina, ele tá lá de boa, a vida dele lá na sinagoga, possuído uma pessoa, daí do nada entra a luz do mundo e daí ele já se apavora, fala, e aí, o que você quer? Então é basicamente essa questão que ele está falando ali. Então ele faz essas perguntas. E daí, enquanto ele faz as perguntas, ele também faz afirmações. Primeiro ele se refere a Jesus como Jesus Nazareno. Isso é o demônio confessando a humanidade do Senhor Jesus, reconhecendo quem Jesus é como homem. E ele também confessa a divindade do Senhor Jesus. Ele se refere ao Senhor Jesus como o Santo de Deus. Santo aqui é aquele que é o separado do pecado, ou seja, mostrar que Jesus ele nunca cometeu nenhum pecado, que ele é santo, mas é também uma referência a Jesus como o ungido de Deus. A palavra ungido, que é a palavra Messias, é a ideia de alguém que foi escolhido, que foi separado por Deus para cumprir
a sua obra. Então, ao chamar Jesus de santo de Deus, ele está fazendo uma referência a Jesus como Messias, como aquele que foi separado para realizar o projeto de Deus para a salvação do homem, como também é uma referência a Jesus como aquele que não tem nenhum tipo de pecado. Ou seja, ele está confessando a divindade que o nosso Deus tem, que o nosso Senhor Jesus tem. Quando o demônio ele faz essas afirmações, né, tanto da humanidade de Jesus quanto da divindade do Senhor Jesus, ele não está mentindo. Ele está falando realmente a verdade. Por quê? Porque ele conhece o Senhor Jesus e ele treme por causa de tudo isso e ele fica realmente assustado. Por isso ele manifesta ali gritando, né, desesperadamente. Se você ler Tiago 2, o verso 19, você vai ver que os demônios eles creem em Deus e eles tremem diante de tudo isso. O verso então continua, e enquanto o demônio está gritando ali, fazendo essas perguntas e essas afirmações, Jesus ele repreende ele. Ele repreende e ele dá uma ordem. O que Jesus ele fala? Ele fala, cala-te e sai desse homem. O calar aqui, a ideia é assim, ó, fica quieto. É a ideia assim de falar, ó, silêncio, para de falar. Então Jesus ele corta o demônio, ele interrompe ele ali, né? Ele faz ele ficar calado e ele dá uma ordem, fala, sai dessa pessoa. Né? É bem claro ali o texto, né? No original ele expressa bem isso, ó, sai dele. E o texto, então, no verso 26 fala que depois da repreensão e da ordem, o demônio ele obedece, apesar dele relutar. A relutância dele aqui, ela é vista na questão ali dele se agitar violentamente. O agitar violentamente aqui, no original, no grego, dá a ideia assim, de jogar a pessoa em convulsões. A mesma expressão que aparece para falar de pessoas na Bíblia que têm crises, ataques de epilepsia. Então, o homem ali, ele tem várias convulsões, né? E lá em Lucas fala que ele, apesar dessas convulsões, ele não tem nenhum tipo de ferimento depois de tudo isso. Então, o demônio, ele joga essa pessoa em convulsões, ele se agita violentamente, depois ele dá um grito ali, né? Digamos, o último suspiro desesperado ali, e ele sai, então, da pessoa. Ele abandona esse homem. Toda essa interação de Jesus com o espírito imundo ali deixa muito claro que o Senhor Jesus ele tem toda a autoridade, que ele domina sobre tudo, que ele domina sobre todos, e isso inclui até mesmo o mundo espiritual. Jesus realmente é aquele que tem toda a autoridade. Nós vimos então que a autoridade de Jesus, ela se manifesta primeiro no ensino dele, que foi ilustrado no verso 22, e ela também se manifesta sobre os demônios, que é o que é contado ali do versículo 23 até o verso de número 26. Eu quero concluir então a nossa exposição de hoje pensando primeiramente nos dois últimos versículos, né, o verso 27 e o verso 28, e após eu falar desses versos, é que eles concluem toda a história que Marcos ele coloca aqui. Após isso, eu vou fazer algumas aplicações, então, práticas para a nossa vida, para a gente pensar, né, o que tudo isso tem a ver realmente com a gente. Então, para concluir, depois que tudo isso acontece, depois que Jesus ensina e ele tem ali, então, a questão da manifestação do espírito imundo ali, o texto fala que todas as pessoas ali, ao ver todo esse incidente, ensino e exorcismo, elas ficam extremamente admiradas e elas perguntam, né, o que vem a ser tudo isso? A palavra ali, admirar, que aparece ali no texto, é a palavra no grego, a ideia ali de você ficar realmente espantado, a ideia de você ficar emocionalmente paralisado. Então é um medo que é causado por causa de um acontecimento extremamente surpreendente. Então, as pessoas já estavam maravilhadas quando Jesus estava ensinando, e daí acontece todo esse incidente com o espírito imundo, e Jesus expulsa ele. Isso, né, aumenta ainda mais a admiração das pessoas, faz todo mundo ficar realmente estagnado, ali, paralisado emocionalmente, ficar pensando, né, tão com medo e pensando, o que aconteceu aqui? Né, o que foi tudo isso? Então, elas ficam pensando a respeito, né, tentando realmente entender o que está acontecendo ali naquele lugar. Elas estão impressionadas por causa das palavras do Senhor Jesus e estão impressionados por causa dos atos dele. Né? O ensino e as atitudes do Senhor Jesus estavam realmente cheios de autoridade. E o verso 28 fala então que esse acontecimento que mostra a autoridade de Jesus, tanto no seu ensino quanto na questão ali sobre os demônios, ele começa a ser conhecido por todas as pessoas, ele começa a ser divulgado ali em toda a circunvizinhança
da Galileia. O texto mostra, então, o nosso Senhor Jesus cumpre ali o propósito de Marcos ao se referir a Cristo como o rei que é um servo. O Senhor Jesus, ele é rei, e sendo rei, ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, mas ele sendo rei, ele não deixa de ser servo. Ele veio para servir ao homem. E ele mostra esse serviço através do seu ensino, mostra esse serviço ao libertar a humanidade da ação de Satanás. Eu quero então que a gente pense em algumas aplicações para a nossa vida. O verso de número 22, que é o que envolve a primeira parte do nosso sermão, o primeiro ponto sobre o ensino, ele diz assim que as pessoas elas estavam maravilhadas, ou seja, pasmas, fora de seus sentidos, impressionadas, né, com o ensino do Senhor Jesus. Eu quero fazer algumas perguntas para a gente fazer uma reflexão. Qual que foi a última vez que você se sentiu realmente impactado com a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você pegou realmente a sua Bíblia ali e você realmente se maravilhou com as palavras de Cristo? Assim como essas pessoas ali na sinagoga, os discípulos estavam ali na sinagoga, eles ficaram maravilhados. Você reconhece, assim como essas pessoas aqui reconheceram, que a palavra de Deus ela é autoridade? Você olha para a sua Bíblia e fala assim, olha, a Bíblia realmente ela é a verdade. Ela é relevante realmente para a minha vida, ela é didática, ela é interessante. Se olha para a palavra de Deus, você pode ver realmente ler o amor de Deus sendo colocado ali nessas palavras. Né? Você vê e entende realmente que isso aqui é uma palavra que vem diretamente de Deus. Eu espero que a sua resposta seja sim. Mas se você disse sim, então por que você não obedece essa palavra? Por que você não segue essa palavra? Por que a todo momento você se vê questionando essa palavra? Se ela tem autoridade, então por que existe toda essa desobediência, essa falta do seguir, esse questionar? Então faça primeiro essa reflexão. Outra questão para a gente pensar está no verso de número 24. Ali nós vimos que o espírito imundo, ele sabe quem Jesus é. Mas o fato dele saber quem Jesus é, isso não torna ele santo. Ele continua sendo impuro, continua sendo um espírito imundo. E a gente precisa fazer a seguinte reflexão. O mero conhecimento intelectual, ele é inútil. Não adianta nada você ler a sua Bíblia, você saber tudo o que acontece na Bíblia, saber todos os fatos da Bíblia, você saber todas as doutrinas que estão ensinadas aqui. Não adianta nada você saber tudo isso. Não adianta nada você só ir à igreja. Lembra, a pessoa que estava possessa pelo espírito imundo, ela estava na igreja, estava na sinagoga, um lugar de ensino, um lugar de adoração. Então não adianta nada você só ir na igreja. Não adianta nada você ser líder em alguma coisa na igreja, você cuidar de algum departamento, você ter alguma atividade, você desenvolver algo importante ali na igreja. Nada adianta, a sua cabeça, sabe, ela tá cheia de luz e o seu coração ele tá cheio de trevas. Não tem valor nenhum. Se você tem uma crença assim que a cabeça tá cheia de informação, mas o coração ele tá vazio, a sua crença ela não é melhor que a crença dos demônios. Algumas pessoas elas se dizem cristãs, mas elas têm menos fé que o próprio diabo. A nossa fé, meus irmãos, ela tem que envolver sim a nossa cabeça. Não estou dizendo que vamos ter fé só no coração e deixar de lado a parte de estudo, a parte de aprender doutrina, de estudar a Bíblia. Não estou falando isso. Estou falando que fé ela envolve a nossa mente, mas ela também envolve o nosso coração. O nosso conhecimento ele tem que ter uma influência assim, santificadora na nossa vida, na nossa caminhada diária. Então a gente precisa crer, olha, que Jesus ele é realmente o Santo de Deus. E a gente precisa se alegrar nisso, precisa se alegrar nele e precisa se apegar realmente a ele. A gente não deve pensar assim, olha, Jesus ele é só o Santo de Deus, mas aquele santo tá distante. Ele não pode ser só o Santo de Deus, ele tem que falar assim, olha, tem que ser o meu Santo de Deus, tem que ser o meu Salvador, o meu Senhor. Então a gente tem que ter essa proximidade, tem que estar realmente apegado a Deus. Senão a nossa fé ela se torna tão somente como a fé
de um demônio, de um espírito imundo. E uma última aplicação que eu quero que a gente pense aqui está no verso de número 26. Ali a gente viu que o espírito imundo ele obedeceu o Senhor Jesus. Ele relutou, mas ele obedeceu. Jesus, meus irmãos, ele tem autoridade absoluta. Ele tem autoridade sobre os demônios. Ele fala, os demônios obedecem. Ele tem autoridade sobre os anjos reconhecem a autoridade dele e o servem. A natureza, ela reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Jesus manda o vento e o mar se calarem, se acalmarem, e eles obedecem. Os discípulos aqui, né, eles reconheceram a autoridade do Senhor Jesus, então eles deixaram família, deixaram amigos e foram atrás dele, seguiram ele. A palavra de Deus mostra que Cristo ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Isso está ali em Mateus 28, verso 18. É um texto bem conhecido. Jesus ele tem autoridade. E ele tendo autoridade, ele nos dá ordens. Ele fala, faz isso, deixa de fazer aquilo. Já parou para pensar que quando você desobedece a ordem do Senhor Jesus, você está sendo pior que os demônios? E eles obedecem. O fato é que quando eu e você desobedecemos, isso não faz com que Jesus ele perca a autoridade. Ele sempre vai ter autoridade. Mas quando você desobedece a autoridade de Jesus, isso fala muito a respeito de você. Fala muito do tipo de pessoa que você é. E expressa muito o tipo de crente que você tem se tornado. Há muitas ordens do Senhor Jesus. Ordens para servir, ordem para você ser santo, para você ir à igreja, para você discipular as pessoas. Existem vários mandamentos. Lembre-se, a Bíblia fala, os mandamentos do Senhor Jesus, eles não são penosos. E em João 15, 14, Jesus fala assim, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade. Jesus, ele como santo de Deus, ele é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. E essa autoridade dele, ela se manifesta tanto sobre o ensino dele, como também sobre os demônios. E que essa autoridade que nós vimos aqui, ela possa fazer com que você realmente se maravilhe diante de Deus, que ela possa fazer com que você creia fielmente em Cristo e que ela possa fazer também com que você o obedeça. Que Deus te abençoe grandemente. Faça essas reflexões, pense em todas essas aplicações e avalie a sua caminhada cristã. E que Deus ele te auxilie a cada dia e que os irmãos da fé também possam te auxiliar nessa caminhada. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela leitura e exposição da Tua Palavra e clamamos para que o Senhor trabalhe o nosso coração. Que a cada dia nós possamos realmente nos maravilhar diante da Tua Escritura, diante da exposição da Tua Palavra e que ela encha o nosso coração realmente de alegria. Que possamos ficar pasmos realmente diante da grandeza e da autoridade do Senhor manifesta nas Suas Escrituras. Que o Senhor trabalhe a nossa vida para que a nossa fé ela possa ser grande, ó Deus, e firmada realmente em Ti. Que ela não seja realmente uma simples e mera fé como a de demônios, mas que nós possamos crer que o Senhor Jesus é o Santo de Deus, crer que Ele é nosso Salvador, crer que Ele é o nosso realmente Senhor, e que isso seja realmente vivido não só na nossa mente, mas no nosso coração. Nos ajude, ó Pai, e que a cada dia nós possamos obedecer, entendendo que o Senhor tem autoridade sobre tudo e sobre todos, e que possamos fazer como os discípulos, como os anjos, como a própria natureza e como os espíritos impuros, ó Deus, que sempre se submetem à Tua Palavra. Nos ajude a obedecer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Até!